Meus irmãos e irmãs, minha mãe e meu pai me ensinaram uma coisa que eu acho que vocês também já devem ter ouvido. A frase é a seguinte: se não sabe o que é, não põe a mão. Alguém já ouviu uma frase semelhante? Levanta a mão, por favor. Se não sabe o que é, não mexe. Certa vez no seminário, eu fazia pastoral lá, e era a Semana Santa. Aí o reitor mandou mensagem e falou assim: prepara a fogueira, porque sábado santo você tem que fazer a fogueira para abençoar o fogo. Então prepara a fogueira antes da missa. Falei, tá bom. Quando foi 1 hora antes da missa, eu desci e fui procurar, alguma coisa de madeira para poder fazer a fogueira. Eu olhei para tudo lá, nada, não tinha nada de madeira naquele seminário. Até que eu entrei lá no depósito caçando alguma tábua, alguma coisa assim, e achei uma casinha pequenininha assim de madeira com palha. Pensei, já estou em cima da hora, vai ser isso aqui mesmo. Desfiz aquele trem lá e virou a fogueira de sábado santo. Vocês lembram qual que é a frase? Se não sabe o que é, não mexe. Depois que acabou a missa, liguei para o outro seminarista, que fazia pastoral lá, e comentei com ele. Falei, não achei, passei um aperto danado aqui, não achei nada para pôr fogo. Mas achei uma casinha lá no depósito lá, falei, isso aí, não sei para que serve isso, meti fogo lá. Aí nisso ele começou a rir e falou assim: já vi que esse ano no Natal o menino Jesus vai apanhar sereno, que você queimou a casinha do presépio. Se não sabe o que é, não mexe. E digo isso porque a primeira leitura nos fala da lei de Deus. E a lei de Deus foi estabelecida com um propósito. O povo era escravo, Deus os libertou para o deserto e depois para a terra prometida. E Deus não queria que, deixando de ser escravo do faraó, se escravizassem de outras maneiras. Que a escravidão aos vícios, aos nossos defeitos, aos nossos pecados, é uma escravidão muito mais difícil de romper. Porque onde vai a pessoa, vai também o seu senhor, que é o vício, o pecado, o mau hábito. Então, acontece que a nossa sociedade, não sabendo direito para que serve a lei de Deus, confundindo a lei de Deus como algo que nos tira a liberdade, acabou tirando-a do lugar. E como eu disse, se a gente não sabe o que é, não mexe. Tem um escritor britânico chamado Chesterton, que ele dizia assim: se você encontrar uma cerca, não tire ela do lugar antes de saber por que ela está lá. O que acontece é que, tendo tirado a lei de Deus, seja dos ambientes públicos, seja das famílias, seja das vidas particulares, individuais, a sociedade decaiu. Porque, diz a primeira leitura, Deus era tão próximo do povo que, através da sua lei, dos seus mandamentos, Ele fez com que o povo tivesse sabedoria e inteligência. Então vamos repassar rapidamente quais são os mandamentos da lei de Deus para encontrar qual é essa sabedoria, qual é essa inteligência. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É justo que aquilo que é mais importante venha primeiro. Como dizem os americanos, as primeiras coisas primeiro. E o mais importante é Deus. Então qual o pecado mais grave? O pecado contra o primeiro mandamento, o pecado de idolatria. Ou seja, colocar alguma coisa no lugar de Deus. Praticar uma falsa religião. Deixar a verdadeira religião e praticar uma falsa. E o nosso país, infelizmente, tem o costume, a pessoa é católica no domingo, mas se precisar, ela está acreditando em horóscopo, ela vai em centro de macumba, ela vai em não sei mais o que, em espiritismo, em tudo quanto há. É a fé aliada à superstição. Isso é um pecado contra o primeiro mandamento, que nos tira a liberdade. Segundo mandamento: não tomar o nome de Deus em vão. Muita gente acha que não tomar o nome de Deus em vão é quando você vê uma coisa assim, você diz assim: meu Deus do céu, não é isso que é tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão é usar o nome de Deus porque não é de Deus. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui para vocês e dissesse assim: olha gente, vamos fazer uma coleta aqui para ajudar as missões que estão levando o evangelho lá na África. Aí o pessoal ajuda.
Aí eu pego o dinheiro e ponho no bolso. O que eu fiz? Eu usei o nome de Deus para mim, para o que não é de Deus. Ou então eu quero enganar uma pessoa, a pessoa não está acreditando em mim, eu falo assim, não, eu juro por Deus, sabendo que aquilo é mentira. Eu estou usando o nome de Deus para o que não é de Deus. É isso que é o pecado contra o segundo mandamento. Terceiro mandamento, guardar o domingo e as festas de guarda. Aqui no Brasil, graças a Deus, quase todas as festas de guarda, a igreja mesmo já coloca no domingo para facilitar. Com exceção de Nossa Senhora da Conceição, Natal, Corpus Christi, Santa Maria Mãe de Deus, que é 1º de janeiro. Então, todos feriados. Se nós queremos um dia estar no céu, para passar toda a eternidade com Deus, é pelo menos razoável que a gente passe um momento da nossa semana com Deus, não é verdade? Por isso tem a importância de guardar o domingo através da Santa Missa. Também o domingo serve para descansarmos, o domingo serve para conviver com a família. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. E aqui uma coisa importante, Deus não disse assim, honre seu pai se ele foi um excelente pai. Honre sua mãe se ela foi a melhor das mães. Ele não colocou condições. Honre o teu pai e tua mãe, ainda que eles não mereçam. Se o seu pai ou sua mãe não foram bons pais e boas mães, mas na velhice eles estão precisando, deixe o passado no passado e ajude o seu pai e sua mãe, honra eles. Se você não foi bem criado, se te faltou algo na infância, seja o que seja, afeto, presença, não importa o que, tenha preocupação de não passar isso para os seus filhos, não passar o mal para frente e de perdoar. Que nesse domingo, diante da imagem de Nossa Senhora do Pilar, deixe aos pés dela qualquer mágoa, qualquer raiva, qualquer coisa que tenha acontecido no passado, e leve para casa só o perdão. Seja o seu pai e sua mãe vivo ou falecido, deixe qualquer mágoa aqui e volte para casa sem esse peso. Quinto mandamento, não matar. Não matar significa não assassinar o outro, mas também não incentivar ninguém ao aborto, ao suicídio ou a qualquer coisa que acabe com a vida. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. A sexualidade humana é uma coisa tão complexa, tão complicada em si mesma, que seguindo ela do jeito que Deus estabeleceu, já não é garantia de 100% de sucesso. Seguindo ela de um jeito completamente contrário ao que Deus estabeleceu, ou seja, que a sexualidade seja vivida dentro da família, dentro do matrimônio, entre marido e mulher. Vivendo assim já é difícil. Sem ser assim, aí que o negócio complica mesmo. Aí que a vaca vai para o brejo. E pense bem, se a pessoa se deixou levar pela carne, a sua juventude inteira, foi arrastado para aqui e para ali, como uma sacolinha no vento. Aí depois de casado, ela vai manter a fidelidade? Pode acontecer, não digo que não pode, mas há de convir que é mais difícil. Então Deus estabeleceu que a sexualidade se viva dentro do matrimônio justamente para preservar a família. Quanto mais a sociedade se torna promíscua, mais as famílias se desfazem. Sétimo mandamento, não roubar. Não roubar não significa só não assaltar o outro, mas significa também não ser desonesto, não cobrar preços abusivos, não passar a perna no outro quando está negociando alguma coisa. Oitavo mandamento, não praticar falso testemunho, ou seja, não acusar ninguém sem ter provas, não passar para frente fofocas, ainda que sejam verdadeiras, porque cada um de nós tem direito à sua boa fama. Nono mandamento, não cobiçar o cônjuge alheio, ou seja a esposa, seja o marido, para não atrapalhar a família dos outros. E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas do próximo, que nós devemos pedir muito a Deus que nos guarde toda e qualquer inveja, que a gente fique feliz com as conquistas do próximo, não desejando as coisas do próximo. E veja como a palavra de Deus que diz aqui que a lei de Deus tornou a nação sábia e inteligente, porque a lei de Deus tem uma hierarquia. Começa do mais importante, Deus. Depois o segundo mais importante, o nome de Deus. Depois o nosso tempo com Deus. Depois o pai e mãe, que são nossos co-criadores, né? Deus nos cria mediante eles. Depois a vida. Depois a sexualidade e a família.
depois os bens, depois a boa fama, a família do próximo e os bens do próximo. Tem uma hierarquia, vai do mais importante ao menos importante, porque a lei de Deus é sábia e inteligente. E o grande problema do Evangelho é que os fariseus pegavam a lei de Deus, que tem sabedoria e inteligência, e viravam de cabeça para baixo. Pegavam uma coisa que era boa e sã e tornavam ela enlouquecida. Vou dar um exemplo que aparece muitas vezes no Evangelho. Antes da ressurreição, nós cristãos guardamos o domingo, desde o primeiro século, desde os apóstolos. Antes se guardava o sábado, os judeus guardavam o sábado. E aí Moisés diz lá, não trabalharás no sábado. Aí os judeus começavam a se perguntar, os doutores da lei, os fariseus, mas o que é trabalho? Carregar peso é trabalho? O que vocês acham? Sim ou não? O carregador, o trabalho dele não é carregar peso? Então, muito bem, chegaram à conclusão, carregar peso é trabalho. Mas que peso? Se uma pessoa tem uma perna postiça, carregar a perna postiça é trabalho? Ou no sábado ela tem que sair numa perna, pulando uma perna só? Aí uns fariseus diziam, não pode carregar a perna. Outros diziam, não, a perna pode carregar. Dentadura. Vocês acham que dentadura é moderna? No tempo de Jesus tinha. Pode carregar dentadura? Aí uns diziam que podia, outros diziam que não. Essas coisas, para vocês não acharem que eu estou tirando da minha cabeça, tem um livro chamado A Vida Diária nos Tempos de Jesus, um escritor francês chamado Daniel Hopes. Outra coisa que ele diz, dá um nó numa corda, é trabalho? Aí os fariseus reuniram e falaram, não, dá um nó na corda é trabalho. Mas aí perguntaram assim, mas e se for numa roupa, é trabalho? Aí disseram, não, na roupa pode. Então quando o pessoal ia tirar água no sábado, o que eles faziam? Amarravam uma roupa na outra, amarrava no balde e jogava lá. Veja como pegar uma coisa sã, boa, que a pessoa tirar um dia para ela descansar, para ela rezar, para ela conviver com a sua família, uma coisa boa e sã, e tornar uma coisa absolutamente enlouquecedora. Inclusive o exemplo mais bizarro dessa mentalidade minimalista, de ficar procurando pelo em ovo dos fariseus, que tem nesse livro, é a história do piolho. Os fariseus questionaram, se alguém tem um piolho, pode matar o piolho no sábado? Aí uns mais rigoristas diziam, não pode, tem que ficar com o piolho até no domingo coçando. Aí outros diziam, não, pode matar piolho não é trabalho. E teve um filho de Deus, devia ter visto o nome dele lá para poder dizer para vocês, porque realmente era do centrão, ele era do meio, coluna do meio. Então ele diz assim, que matar você não podia não, mas você podia arrancar as perninhas, para matar ele no domingo. Se a coisa saiu dos 10 mandamentos, da sabedoria e da inteligência de Deus, até a perninha do piolho, é porque a religião, tal como vivida pelos fariseus e mestres da lei, estava adoecida. Tanto que Jesus chega a acusá-los de coar o mosquito e engolir o camelo. Ou seja, preocupar-se com coisas absolutamente insignificantes e esquecer as principais. Então Jesus disse, olha, a tradição de lavar as mãos, etc. e tal, é uma coisa boa. Se você chega da rua, antes de ir comer, você lavar as mãos, é uma coisa até que promove a saúde. Agora, não pode colocar isso como uma coisa mais importante, ou como uma coisa muito importante. Tem que ter uma hierarquia nas coisas. As coisas mais importantes primeiro. E, para encerrar essa reflexão, proponho a vocês uma frase de São João 23. Papa São João 23. Ele tinha um diário, aí nesse diário ele escreveu essa frase. Que é uma frase que nos guia na vida paroquial, na vida familiar, na criação dos filhos, até no namoro. É uma frase assim geral. Eu vou falando, vocês repetem. Pode ser? Olhai tudo. Deixe passar a maior parte. Corrija um pouco. Olhai tudo. Por quê? Se é responsabilidade sua, ou seja, se é o pároco, ele tem que estar atento a tudo que acontece na paróquia. Se é o chefe, ele tem que saber tudo que acontece na empresa. O pai e a mãe, se o filho é pequeno, tem que saber o que está fazendo o pai e os filhos, né? Então, olhai tudo. Mas não fique procurando encrenca, procurando confusão por coisas mínimas.
A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter tolerância. Porque todos nós temos defeitos. Se a gente leva tudo a ferro e fogo, a gente vai se tornar uma pessoa tão pesada, tão insuportável para o próximo, que isso vai arruinar a harmonia. A harmonia do trabalho, a harmonia da família. Então deixe passar a maior parte. Quando você falou a 30ª vez, não pode pôr copo na sala, tem que pôr lá na cozinha. O bendito foi lá, botou o tal do copo na sala. Releva, sorri, ofereça para Jesus. E por último, corrija um pouco. Que aí, se a gente não fica encrencando por qualquer coisinha boba, quando a gente disser um não, a outra pessoa vai ouvir. Porque a gente não desgastou a nossa autoridade com coisas pequenas. Ou não, todo mundo vai ouvir. No caso de um filho para os pais, né, ele vai falar, meu pai e minha mãe não é de falar não, então se falou é porque é importante. Reservemos os nãos para as coisas importantes. Como dizia São Felipe Neri, quem quer ser obedecido tem que mandar pouco. Então como é que é a frase mesmo? Olhar em tudo, deixai passar a maior parte, corrija um pouco. Que Deus nos dê essa sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.